Boa tarde a todos. Agradeço o convite dessa instituição que muito tem contribuído para o desenvolvimento da engenharia no nosso país. Eu me formei em 72, comecei minha vida profissional em 1973, trabalhando numa empresa multinacional, a Winthrop, onde, naquela época, nós fabricávamos medicamentos e fabricávamos também IFAs, quer dizer, o insumo farmacêutico ativo, que eu costumo dizer que é o coração do comprimido, da cápsula, do injetável e da vacina. Mas nós fabricávamos o acetil salicílico, que era usado no melhoral infantil, que muita gente conhece, no melhoral adulto. E parte dessa produção era usada internamente, parte era exportada. Depois eu fui trabalhar na Beecham, uma empresa também multinacional, que hoje o nome, ela não existe como Beecham, porque ela se associou a GlaxoSmithKline, e eu fui ser chefe de departamento de desenvolvimento de produtos, gerente da área. E lá, o que eu fazia, né? Eu reproduzir os dossiês que eram recebidos para fazer o comprimido, a cápsula, que continha o IFA, amoxicilina, mas também nós produzimos amoxicilina. Produzimos amoxicilina a partir da penicilina G, que também era fabricada no Brasil pela Fontoura White. Nós fazíamos uma clivagem enzimática e obtínhamos o intermediário fundamental do IFA amoxicilina, que era o 6-aminopenicilânico. E essa produção atendia internamente a Beecham para fabricar o amoxil, e ela também vendia essa matéria-prima para as outras empresas locais para a fabricação de antibiótico. Mas, pasmem, hoje nós importamos amoxicilina. Depois dessa minha jornada nas grandes multinacionais, eu percebi que era importante fazer alguma coisa que fosse mais útil ao meu povo, à minha sociedade. Fui trabalhar no Instituto Vital Brasil para reativar a produção de medicamentos do Vital Brasil, que estava paralisada, mas é uma fábrica nacional, pública, e que também fazia esse fornecimento para o Sistema Único de Saúde. Após o Instituto Vital Brasil estar com sua produção ativada, eu fui trabalhar na Fiocruz, inicialmente para reativar também uma produção de sulfato ferroso, que serve para anemia, mas depois me tornei diretora executiva de Farmanguinhos, que é o Instituto de Tecnologia de Produção de Medicamentos da Fiocruz, e fiquei na Fiocruz até o ano de 2002. Mas o mais importante é que a Fiocruz foi a instituição que me permitiu estabelecer políticas estratégicas que atendessem a nossa população. Havia muita mortalidade dos pacientes, porque somente eles usavam a monoterapia. E também tinha vindo aqui em 96 a implementação do TRIPS, que é o Acordo Internacional, do Tratado Internacional de Propriedade Intelectual, e que gerou patentes, ou reconhecimento de patentes para produtos, isto é, para os IFAs, e com isto a situação ficaria extremamente complicada para os pacientes de AIDS, na medida que as empresas começaram a patentear seus produtos, e nós conseguimos fazer, por reengenhamento, os produtos não patenteados, que não tinha nenhuma informação tecnológica e nenhuma farmacopeia nacional ou internacional. O grupo de Farmanguinhos conseguiu fazer um reengenhamento reverso do produto, das metodologias analíticas, e nós conseguimos, com isso, atender os pacientes de AIDS e, com isso, salvar muitas vidas. E esse programa foi um programa que muito agraciado internacionalmente, em 2001, na reunião da ONU, o Brasil foi chamado e parabenizado por ser um país em desenvolvimento, mas conseguiu desenvolver tecnologia para salvar os seus pacientes. Isso me trouxe assim uma satisfação enorme enquanto profissional. A partir daí, em 2004, me aposentei,
depois de tantos anos de trabalho na indústria farmacêutica, mas fui convidada para fazer concurso para a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e me tornar funcionária das Nações Unidas. Fui para a OMS para trabalhar no departamento de DST-AIDS e pegar a experiência brasileira e transferir para os países da África e alguns países da Ásia. Isso foi, mais uma vez, uma importância fundamental que países em desenvolvimento podem fazer uma diferença. Têm capacidade de produzir produtos, por mais sofisticados que sejam, porque têm competências tecnológicas e científicas instaladas. E essa minha vida profissional, depois da OMS, eles me aposentaram, porque eu já estava com 62 anos, eu fui trabalhar como analista de projetos da Unitaid, que analisava, que tinha um financiamento de fundo global e de países para atender os pacientes na África e na Ásia, através de possibilidade de acesso aos medicamentos antirretrovirais. E aqui estou, continuo sendo consultora, hoje trabalho como consultora para um projeto Chagas, e também dei consultoria a algumas ONGs, com o qual me identifico, como Médicos Sem Fronteiras, como o DNDi, Drogas para Doenças Negligenciadas, e estou muito feliz por ter esse percurso profissional trabalhando em prol de tecnologias para a sociedade e para aqueles que necessitam de medicamentos. Há algum tempo, vários países buscavam ter uma flexibilidade, quer dizer, não é uma extinção, mas é um waiver, né? Quer dizer, uma suspensão temporária das patentes para os medicamentos, para as vacinas que estão sendo utilizadas para combater essa pandemia que tantas vidas têm tirado, e mais ainda daqueles que mais são vulneráveis na nossa sociedade. A Índia e a África do Sul lideraram um processo, 100 países assinaram, mas os grandes países ricos estavam relutantes em assinar. Ontem, a grande notícia do Biden foi que ele apoiaria esta waiver, essa suspensão temporária, e isto possibilitará, não é a curto prazo, mas possibilitará que haja um acesso a mais países, a uma população mundial. Vocês imaginem o seguinte: nós temos 7 bilhões de habitantes, 7 bilhões de habitantes no mundo. Hoje, mesmo tendo as principais fábricas fabricando o Coronavac, a AstraZeneca, a Moderna, a Pfizer e outras que ainda estão com seus screening, quer dizer, os testes clínicos em andamento, a Sputnik, você tem um problema de produção, de fato. Tem um problema de produção, da chegada dos insumos aos países, além das confusões políticas que estão sendo utilizadas nessa questão. Hoje, os países ricos detêm cerca de 80 e poucos % das vacinas, e até hoje os países pobres só vacinaram, os países mais pobres, 0,2% de sua população. Então, esta conquista é fundamental, porque, para mim, desde que patente foi colocada na Organização Mundial do Comércio, eles transformaram saúde como um comércio, saúde como um acumulador de riqueza para os produtores de medicamentos e vacinas, sem se preocupar em momento nenhum com a gravidade e as patologias de outros países, de populações mais carentes, de populações mais necessitadas, que vivem em uma situação normalmente difícil de sobrevivência. Se vocês imaginarem que você tem favelas, as periferias, né, que não tem água potável, que não tem saneamento, e parte da prevenção é você lavar as mãos, usar álcool gel, não aglomeração,
Isso praticamente em países da América Latina é inexequível. Inexequível. Só a vacina possibilitará realmente que as pessoas saiam dessa pandemia. Não só na América Latina, como no Caribe, como na África e como alguns países pobres da Ásia. Então, essa visão de lucro das empresas, quererem lucrar em prol da morte das pessoas, permitindo a morte das pessoas, isso, para mim, é um aspecto absolutamente desumano. Eu espero que a Covid nos traga uma reflexão fundamental. Saúde é um direito humano. E todo governo que queira ser um governo desenvolvido precisa da sua população saudável. E para ela estar saudável, é necessário condições fundamentais de vacinação, que é o método mais eficiente de você não ter patologias, de ter um saneamento básico, que é o meio mais eficaz deles não contraírem doenças, e terem casas e condições de habitação adequadas. Se você tem isso, você tem desenvolvimento econômico, você tem atividade produtiva, você tem produtividade. Uma coisa não é descolada da outra. Então, a humanidade precisa perceber que é necessário realmente que os países em desenvolvimento consigam internalizar tecnologia para atender às suas necessidades básicas e fundamentais. Vou agora compartilhar com vocês alguns itens que eu já toquei até da minha parte inicial, mas eu acho importante colocá-los. Por que produção de IVAs é importante para a política de acesso a medicamentos? A Covid e o abastecimento global em medicamentos. Há uma contradição entre acesso a medicamento e a política industrial. Realmente, patente restringe o acesso a medicamentos e quais são as propostas que poderiam fazer uma mudança, né, na situação de acesso a medicamento com preços adequados que atendam a necessidade do país. Esses pontos que eu coloquei, já introduzi um pouco. Normalmente, a sociedade não pensa, quando compra medicamentos, o que a gente chama de acesso a medicamentos, sustentabilidade de um programa de medicamentos essenciais. E o que é necessário para isso? Para isso é necessária uma política pública de saúde. Ela deve ser orientada pelos princípios de direitos humanos, considerando que a necessidade de salvar vidas é uma estratégia-chave para um cenário social saudável entre o governo e a sociedade. Esse é o ponto crucial. O que um Estado pensa, né, ao fazer medicamentos? Ele pensa em estabelecer um mecanismo que possibilite à sua população ter medicamentos com preço adequados e que possam atender às principais patologias que atingem seu país e que, às vezes, elas são localizadas, mas elas, mesmo assim, muitas delas são globais, como câncer, problemas de doença provenientes da idade, tudo isso, e, evidentemente, é necessário, num país de 200 milhões de habitantes, que você tenha uma autossuficiência neste tipo de prioridades. Eu não estou falando em produzir tudo que é necessário, você pode importar aquilo que não é essencial, mas essa essencialidade, tendo um sistema público de saúde, é fundamental. Segundo, a questão da dependência conduz a um desequilíbrio na balança econômica, comercial do setor. Diminui o poder de negociação sobre os preços e não cria competência tecnológica no país. Eu, como profissional, aprendi durante 30 anos na minha vida profissional, criei competência no setor privado e no setor público, porque eu desenvolvi produções de IFAs, né, no setor privado, e com isso aprendi que aquele mistério, né, que todo mundo fala, é tão complicado, não é tão complicado assim. Ele é difícil, ele tem que ser sério, ele tem que ser realmente ordenado, mas é possível fazer, principalmente
que nós temos nesse país cientistas e tecnólogos muito competentes nas universidades e nos centros de pesquisa. Agora, o que a gente não tem, de uma determinada forma, é aquela etapa do scale-up, o scale-up tecnológico, quando você sai de uma quantidade pequena e passa a ter que fazer milhões de comprimidos. Isso tem uma dificuldade na fabricação, principalmente na fabricação do IFA. Por isso que muita gente tem comentado hoje aí no jornal, ouvi comentários de alguns colegas, que o problema da isenção, suspensão temporária da patente para as vacinas não vai resolver de forma imediata, porque vai se levar tempo para conseguir absorver essa tecnologia e reproduzi-la de forma eficiente. Eles têm razão em parte. Em parte, eles não têm razão, porque algumas vacinas foram desenvolvidas em instituto de pesquisa. A vacina da AstraZeneca foi desenvolvida na Universidade de Londres. Então, eles têm a competência de poder, o pessoal da universidade, de transferir. É óbvio que não vai ser imediato, mas quanto mais rápido isso for feito, mais possibilidade teremos de atingir a meta de 7 bilhões de tratamentos no mundo. Não sendo assim, não teremos, porque mesmo a boa vontade da Pfizer, da AstraZeneca, da Moderna, da vacina russa, que é a Sputnik, e outras, né, não vai ter escala de produção. É preciso multiplicar o processo produtivo. Os 10 IFAs principais, para você ver a dependência que a gente tem hoje, né? Hoje, a gente importa 90% dos insumos ativos. E esses produtos que hoje importamos, nós já fabricamos no passado. É incrível isso. Heparina, dipirona, vitamina C, fenoperidina e sais, brometo de butil, escopolamina, cefalosporina, carbamazepina e omeprazol. Esses produtos já foram fabricados no Brasil na década de 80 e 90 e deixaram de ser fabricados, e hoje a gente importa. É importante ressaltar que hoje nós não fabricamos nada de antibióticos. Você imagine uma pandemia que causa um processo infeccioso e você não fabrica antibióticos, você não fabrica a maioria dos monoclonais, você não fabrica um monte de produtos que estão sendo usados para pacientes graves, né? Produtos que são usados para hepatite estão sendo testados fora do país, nos pacientes, para o Remdesivir, como é um deles, e outros para tirar o paciente daquele estado grave. Uma das questões que muita gente me critica, porque eu defendo a produção de IFAs, é uma questão de economicidade. Se você tem a China como o maior produtor de IFAs do mundo, ele é produtor para o mundo inteiro. Como é que a gente vai fazer aqui no Brasil se você pode comprar muito mais barato? Inclusive, isso é uma defesa que muitas indústrias farmacêuticas nacionais fazem, que para mim é um equívoco. Por que eu considero um equívoco essa posição? Primeiro, porque eles são mais baratos, porque naqueles países, a China eu conhecia, a Índia também, quando eu estava trabalhando na Organização Mundial da Saúde, aqueles países, eles tinham uma legislação muito flexível ao meio ambiente, eles tinham os salários muito baixos, eles tinham, entendeu, subsídios fantásticos para exportação. Então, esses países realmente, e mais ainda, né? A China é um país de 1 bilhão de tantos habitantes, ela não poderia sequer pensar em ficar dependente de outros países. Mesmo assim, as produções europeias e americanas se instalaram lá. Quando você vai à China, você percebe vários fabricantes multinacionais produzindo lá, como uma maneira, eu acho, de evasão de divisas dos Estados Unidos, mas isso não é problema nosso, é deles. Eles
problema de evasão, de querer lucrar mais e não passar, é o problema deles. O nosso é o seguinte: esses países realmente são grandes produtores, mas podemos ver agora que quando você tem uma pandemia, ou você tem uma guerra, ou você tem uma situação de dificuldade, como aconteceu que na época, acho que foi 2017, teve uma greve suína na China e, evidentemente, você teve falta de produção de heparina. E também um furacão que atingiu o Caribe, onde tinha uma fábrica produtora de heparina, também acabou que a produção foi parada. Então, todo aspecto da dependência, ela cria uma situação que, para mim, não é a questão se vai ser econômica ou não nossa produção industrial. Mesmo que a gente pague o medicamento um pouco mais caro e que a gente absorva a tecnologia de fabricação desse IFA. E se a gente absorve a fabricação desse IFA, a gente cria saber tecnológico, saber como produzir, e isso traz um processo consequente de inovações tecnológicas, novos produtos. Porque se você não vai inovar. Se você nunca fez, você não vai saber fazer. Então, esse é meu ponto de vista. Não é uma questão econômica, é uma obrigação do Estado atender sua população com aquilo que ele necessita em qualquer circunstância, circunstância normal, circunstância pandêmica ou circunstância de uma guerra. Quem fornece patente, quem libera a patente, quem concede a patente é o Estado. O produtor vai ao INPI e pede que o Estado analise esse processo e ele conceda a patente. Há um tempo atrás se criou uma questão de fazer uma anuência prévia na Anvisa. Por quê? A Anvisa, como órgão do Estado, poderia ver se aquele produto é essencial para as patologias que estão atingindo o país, que aquele produto tem um grau epidemiológico alto, ele poderia vetar por uma necessidade pública, né? Foi criado isso, mas isso, a partir de 2016, desapareceu, né? Patente faz com que o produtor seja exclusivo, absolutamente coloca os seus preços, ele coloca geograficamente em que país que ele vai colocar, em que país que ele não vai colocar. Isso é a patente. E por 20 anos. Eu considero isso desumano. Eu acho que patente de produtos não deveria existir. Patente não deveria estar na Organização Mundial do Comércio, onde se discute tarifas de exportação. Saúde não pode ser colocada nesse patamar. Não estou falando que a indústria não tem que ter lucro, não estou falando que a indústria não tem que existir, não estou falando que a indústria não faça inovações, mas um governo sério, democrático, ele luta para que sua população seja saudável. Ele luta para que sua população tenha os medicamentos e os medicamentos que ela possa realmente acessar. Houve políticas consequentes no nosso país no passado? Sim, houve. Em 2004, foi instituído um programa pelo governo. Eu participei dessa elaboração, no qual IFAS teria um ponto, seria uma política estratégica de Estado. Foi a primeira vez que eu vi realmente uma definição muito clara, apesar de que em 70 teve, na década de 80 também, mas em 2004 esta política foi discutida com todo o grupo do Estado, naquele momento, dos governantes do Estado, e se classificou como IFA, como uma questão estratégica. E foi feito, inclusive, uma seleção, uma lista de produtos que ou pesavam na importação ou tinham uma necessidade epidemiológica alta, se colocou como doença negligenciada uma coisa prioritária e fundamental e que deveria ser feito, porque não se consegue admitir
hoje que você morra de tuberculose, que você morra de leishmaniose, que você morra de hanseníase, que você morra de chagas, que você morra de malária. Não dá, não dá. São doenças que não existem, a não ser por migração dos países ricos. Essas doenças são frutos da pobreza do país. Então, o país tem que tratar esses seus pacientes. Então, essa política que foi tão bem discutida teve uma implementação de um programa prático, objetivo, em 2008. E esse programa foi criado com o nome de PDP, Parceria para o Desenvolvimento Produtivo, cujo foco era fortalecimento dos produtores públicos, que são aqueles que fornecem por SUS, o privado também fornece, mas os fabricantes públicos, Laboratório Farmanguinhos, FURP, FUNED, LAFEP, situado em vários estados do país, deveriam ser aqueles a abastecer o Sistema Único de Saúde, porque são públicos. Fabricação interna de forma total de todos os insumos farmacêuticos ativos e ampliar o acesso da população a produto estratégico e diminuir a vulnerabilidade do SUS. Isto é um país sério. Os resultados obtidos, apesar de eu sei que teve várias falhas de gestão, alguns problemas, mas houve resultados. Nós conseguimos produzir localmente 17 IFAs. Consequentemente, conseguimos fazer os medicamentos com esses IVAs produzidos localmente. E os laboratórios públicos puderam disponibilizar esses medicamentos ao SUS. Consequência disso, maior absorção tecnológica dos técnicos que trabalham nesse setor. Objetivamente, para os fatos e propostas, né? Não existe, pensando no futuro, no Brasil futuro, como vocês estão conduzindo essas palestras tão maravilhosas, porque eu assisti a algumas. Não há um financiamento sólido para o desenvolvimento de produto para doenças negligenciadas. O que eu proponho? Que haja realmente financiamento, incentivos para que essas doenças que têm um quadro epidemiológico sério, tem no Brasil e tem na América Latina, produção dos IVA para o tratamento dessas patologias, e a formulação deverá ser desenvolvida pelo produtor público. Caso o produtor público não tenha capacidade de atender a demanda, ele também faz uma parceria para o setor privado complementar essa produção, mas prioritariamente deveriam ser conduzidas pelos laboratórios públicos. Segundo ponto, hoje a pesquisa e desenvolvimento é pouco financiada, ela é fragmentada e seus processos operacionais são burocratizados. Desenvolver produto não é a mesma coisa que desenvolver uma porta para um carro, uma lâmpada LED, não é a mesma coisa. Tudo, remédio, a gente não escolhe. A gente não pode chegar e falar, eu quero esse, eu quero aquele. Eu posso fazer isso com um carro, eu posso fazer isso com uma geladeira, eu posso fazer isso com um celular, escolher a marca que eu quiser, mas medicamento eu não posso, eu não sou médica, eu sou uma química, eu não posso, apesar de conhecer bastante, eu sigo a prescrição que meu médico me dá. Portanto, medicamento não pode ser adquirido, nem seus insumos, nem seus materiais para serem desenvolvidos pela Lei 8.066, que é menor preço para aquisição sem avaliação de qualidade. Eu, desde que trabalhei na Fiocruz, eu fiquei chocada com esse processo. Realmente é um absurdo equiparar medicamento a qualquer outro uso utilizável de outra mercadoria. Recomendação, estudo de uma legislação séria que desburocratize os mecanismos existentes e dê flexibilidade para a operacionalização desses processos.
reconhecer a capacidade local instalada nos institutos públicos, centros de pesquisa e universidades. A gente precisa de ter dinamismo. Imagine agora que, se houver, passar realmente a flexibilização das vacinas, eu não sei quantos locais produzem vacina no país, mas eles poderiam ser adequados. Você tem a Fiocruz, tem Butantan, eu não sei quem produz soros, tem a FUNED, você tem Tecpar. Se você tiver colocação de dinheiro, capacidade rápida de operacionalizar, ter acesso a essa tecnologia, junto às universidades que as desenvolveram, você pode, em um prazo razoável, fazer exatamente essa reengenharia. Mas não pode esperar que você faça licitação para pegar menor preço se você vai ter que comprar uma coluna cromatográfica, um material de analítico. Não dá, não dá. É uma política equivocada. Depois de tudo isso que eu falei, eu vou lhe falar que, novamente, meu grande sonho é utopia. Que tenhamos um governo que entenda as grandes desigualdades sociais existentes no país e que seu dever é garantir qualidade de vida para seus cidadãos. Para isto, é necessário entender que saúde é um direito universal de qualquer cidadão. Colocar dinheiro em saúde não é despesa, é investimento. Eu quero que esses economistas entendam que é investimento, porque mantém uma população produtiva, até que, né, eles pagam salários terríveis, mas é produtiva. Sem saúde, não há desenvolvimento. É impossível isso. Eu só quero finalizar dizendo, primeiro, que esse meu sonho, dizem que é uma utopia, mas eu acredito como vacina tem que ser um bem global. Medicamentos essenciais, medicamentos de alto custo, medicamentos que atendem a graves patologias como AIDS, hepatite, câncer, Alzheimer, Parkinson, têm que ser produzidos localmente. E meu sonho é ter um governo no meu país que realmente, pelo menos, compre esse meu sonho, ou esta minha utopia. Muito obrigada.